Portugal acaba de perder frente a uma das seleções, na minha opinião, das mais fracas da Europa. Que informação dramática. Mais um jogo que tem sido na mesma linha destes últimos por parte da seleção portuguesa. Vamos ouvir o que os comentadores da Liga Douro têm a dizer sobre isso. Logo a seguir à vinheta. Não, desta vez não há vinheta. A vinheta desta vez vem no fim. Vamos diretamente ao assunto. A Liga Douro para falar precisamente neste jogo da Seleção Nacional. Comigo em estúdio tenho já o José Nunes, o António Figueiredo e o Carlos Barbosa da Cruz. Boa noite a todos. Carlos, começo também temos connosco o Nuno Encarnação, mas hoje não está aqui em estúdio. Mas Carlos, relativamente a este jogo, é um jogo que fica marcado também por aquela expulsão de Cristiano Ronaldo, mas não é um jogo decisivo porque Portugal adiou o apuramento, mas ainda há aqui cenários em aberto. Antes que o Carlos Barbosa da Cruz responda, e esta é aquela parte que vocês não gostam, muitas das pessoas não gostam de comentários, embora temos que os fazer, porque se não fizermos este tipo de comentários, o YouTube vai mandar umas mensagens a dizer que o conteúdo não é original e que estamos apenas a usar conteúdo de outras pessoas, neste caso vídeos da CMTV. Eu esqueci-me de mencionar que o nosso Cristiano Ronaldo que foi expulso, eu não o condeno, digo já que não o condeno. É muito chato jogar contra estas equipas assim muito fechadas lá atrás e depois que fazem aqueles contra-ataques, depois não há espaço, os jogadores andam-se sempre a atirar para o chão e a empatar, e depois Portugal a perder, aquele stress todo. Pá, qualquer um que seja humano, não é? Acho que somos todos humanos, estas pessoas todas que estão aqui a ouvir o meu canal. E epá, eu não condeno o Cristiano Ronaldo, embora são jogadores que ganham muito dinheiro, têm que se conter, mas são todos humanos. E depois no fim aquela algazarra que nós já vamos falar daqui a pouco. Vamos ver se eu não interrompo muito mais, mas pronto, é só para dizer que eu não condeno o Cristiano Ronaldo. Boa noite, Sara. Boa noite aos meus colegas de painel, às pessoas que nos seguem fielmente em casa à quinta-feira e que nos ouvem. Eu acho que este jogo é mais do que uma derrota. Eu acho que há que tirar ilações, porque é doloroso sempre quando a seleção perde, mas é mais importante verificar como é que a seleção perdeu. E aquilo que nós verificámos foi que nós levámos um banho tático da Irlanda. A nossa seleção jogava, eu não houve ali posicionamentos que eu não percebi, escolhas de jogadores que eu não percebi. A nossa seleção claramente tinha pouca capacidade de recuperação da bola, o jogo estava mastigado permanentemente por Vitinha, e depois houve uma coisa que eu fiquei perplexo, que olhava para a área e só via camisolas verdes. Ou seja, sistematicamente, por força do jogo de Portugal e por força da maneira como a equipa estava montada, o Cristiano Ronaldo e o João Félix jogavam fora da área. Portanto, não havia, com uma área muito povoada como estava a Irlanda, era muito difícil penetrar, e no jogo de cabeça eles são fortes, como se sabe. Portanto, acho, sinceramente, que esta derrota foi mais que um lapso. Há 3 jogos que a seleção portuguesa tem vindo a baixar o seu nível competitivo. Ganhamos a Irlanda cá com um golo milagroso no último minuto do Ruben Neves. Deixámos-nos empatar com a Hungria cá. É um resultado mais que justo, porque na segunda parte Portugal jogou muito pouco. E, como corolário dessas más exibições, Portugal hoje perdeu. Eu continuo a achar que Portugal se vai apurar descontraídamente para o Mundial. Agora tenho uma dúvida, que é a dúvida que todos os portugueses hoje têm.
é se não nos está a acontecer à nossa seleção o que aconteceu à Bélgica, à chamada geração de ouro da Bélgica, por força de um determinado fator comum que nós temos com essa equipa, não ganhou nada. Portanto, claramente hoje, Portugal perde por falta de inspiração dos seus jogadores, mas perde, sobretudo, por um descalabro tático. E desta constatação, que eu acho que é evidente, alguém tem que tirar consequências. Então, na sua opinião, Carlos, só para ficar bem claro, houve aqui a responsabilidade do selecionador Roberto Martínez. Como é óbvio. Ou seja, o dedo... o Roberto Martínez conseguiu ganhar uma série de jogos com muita sorte. E essa sorte agora começou a faltar. E começou a vir ao de cima as insuficiências, a lentidão, a falta de dinâmica. Portanto, eu se fosse ao selecionador, se tivesse vergonha na cara, demitia-me. Hoje demitia-me, porque é uma derrota tão humilhante, e repito, não só o ter perdido, mas a forma como perdemos, que eu me demitia. Não espero dele essa nobreza. Acho que as pessoas responsáveis que esperam legitimamente desta seleção que ela vença o Mundial, e eu conto-me dentro dessas pessoas, têm que começar a fazer o exercício de pensar se nós vamos lá com este selecionador ou não. Nuno, quando o Carlos... Que o Carlos Barbosa da Cruz disse algumas ou muitas verdades, também teve aqui alguns exageros, não é caso para o Roberto Martínez pôr o lugar à disposição, embora ele também não morra de amores pelo Martínez. O Martínez hoje foi mais um daqueles jogos que se viu que ele não teve dedo, não teve mão, principalmente nas substituições, o intervalo, que foram ridículas. Vamos ouvir o resto. Vamos ouvir agora o Nuno Encarnação. Eu estava aqui a dizer isto sobre Roberto Martínez, que se o Carlos fosse o selecionador nacional, hoje, após esta derrota, se demitia do cargo. Tu estavas aí a esboçar um sorriso, porque concordas ou nem por isso? Boa noite, Sara, e boa noite a todos os que estão em estúdio e boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Já estava à espera do Carlos Barbosa da Cruz, quando há uma desgraça com Roberto Martínez. O primeiro a saltar é Carlos Barbosa da Cruz. Já estávamos à espera disso. Antes era porque não havia jogadores de Sporting na seleção. Agora já há e perdemos na mesma. Aliás, um dos defesas centrais é do Sporting. E por isso, se houve culpas defensivas, fez uma rica exibição. Se houve culpas defensivas, também um quinto dos defesas, um quinto é do Sporting. Pelo menos é o que está lá. Agora, quer dizer, eu acho piada quando o Carlos Barbosa da Cruz pede logo a cabeça do Sr. Martínez, quando foi um dos selecionadores dos poucos, dos dois, não é, que conseguiu conquistar um troféu para Portugal, a Liga das Nações, e não foi com sorte, foi por mérito. Como também Fernando Santos não foi com sorte, foi por mérito, conquistou os troféus anteriores. E depois, quer dizer, eu olho para o histórico do Sporting e o João Pereira, o Carlos Barbosa da Cruz, também não pediu por vergonha, quando ele perdeu os 5 jogos seguidos, que se demitisse logo a seguir. E por isso, quer dizer, há aqui uma contradição de facto, ou aqui há alguém que não gosta muito do selecionador, que é legítimo, não há problema nenhum. Eu aprecio este selecionador. Estes selecionadores são contratados para classificar Portugal para o Mundial e só acabará esta sua tarefa depois do Mundial, para já sendo apurado para o Mundial, e depois fazendo o Mundial e fazemos as contas a seguir. Acho que é assim. No futebol nacional e no futebol de seleção precisa de estabilidade, que se devem contratar os treinadores, se devem desvincular os treinadores nessas alturas. Por isso o Sr. Roberto Martínez está a tempo ainda de classificar Portugal. Em 35 jogos, esta de facto foi o jogo menos conseguido que eu me lembro, que é a memória. E eu acho que Portugal fez o que tinha a fazer naquela parte, que tentou explorar uma Irlanda que estava super defensiva e super fechada, não conseguiu entrar nessa Irlanda, sofreu 2 golos da forma como sofreu. O futebol é isto mesmo, infelizmente não podemos ganhar sempre, mas o futebol é assim mesmo, não há nada a fazer. Foram os irlandeses mais felizes e muito mais inteligentes e mais eficazes. Quantas vezes já vimos isso em outros jogos, seja do campeonato ou da Liga dos Campeões. Por isso a minha confiança não abala por causa desta derrota. É evidente que fico triste, mas eu acho que no Dragão temos tudo para carimbar o passaporte para o Mundial, e é isso que nós queremos ver. António. Antes de passar aqui ao António Figueiredo, gostava só de comentar aqui as palavras do Nuno Encarnação,
que foi um pouco mais contido com o Carlos Barbosa da Cruz. Agora, só uma das coisas que eu não gosto de estar a ouvir nestes comentadores e principalmente quando a seleção joga é estes ataques individuais aos jogadores dos clubes. No caso do Nuno Encarnação a atacar o Gonçalo Inácio, não sei porquê, e no caso do comentador do Sporting a ter criticado a exibição do Diogo Costa. Pode não ter sido das melhores, mas isto não serve de nada andarmos sempre com a narrativa dos clubes ao colo. E aqui se vê porque é que o futebol português não anda para a frente, se até no dia que a seleção joga nós não somos unidos. Vamos passar aqui ao comentador do Benfica. Vamos lá ouvir o que é que ele tem a dizer. E a sua confiança em Roberto Martínez também não ficou abalada após esta derrota? O nosso selecionador, não? Não, acho que não. Se estiver abalado, no fim do mês fica bem disposto. É evidente que o selecionador, que é treinador também, antigamente é que havia um treinador e um selecionador, agora são tudo. É evidente que ele tem responsabilidade nisto e que o jogo de Portugal foi de uma pobreza confrangedora, quer taticamente, quer na própria entrega dos jogadores. A primeira parte, que foi aquela que eu vi com mais atenção, francamente. Agora o que eu acho graça é realmente ao Nuno. Tens realmente uma grande perspicácia. Conseguiste ver o central do Sporting. Olha que nem é do Benfica. Mas não viste o que o teu guarda-redes fez, pois não? O teu guarda-redes não sei quantos. Eu estava a chamar o Carlos Barbosa da Cruz, só isso. O melhor guarda-redes da Europa, deu 2 perus, que agora vão para o Natal. Portanto, não falas nisso, porque já estás à espera de trinchar um deles no Natal. António, eu não me admiro esta posição do Nuno, pois o Nuno nem o Anselmo me critica. Prontos, é isto é que eu não compreendo, que até nos jogos da seleção se andem a atacar mutuamente. Prontos, e para finalizar a festa, o comentador do Benfica também teve que estar metido na caldeirada, e é isto. E é também por isto que o nosso futebol nunca há de ir para a frente. Isto foi um jogo da seleção e aqui os comentadores estão a atacar individualmente jogadores de Sporting, Benfica e Porto, neste caso Porto e Sporting. O Nuno é ortodoxo e é formal. Se o Nuno nem o Anselmo me criticava, como é que há de criticar este selecionador? No amor de Deus, não é? Zé, mas tu concordas com o que dizia há pouco o Carlos? Há aqui 2 pontos. Por um lado, a desinspiração dos jogadores e, por outro, depois ali algumas falhas técnicas por parte do treinador. Tu concordas com esta visão do Carlos ou não? Concordo. Mas também concordo com o Nuno em relação ao facto de ir acontecer aquilo que eu penso que vai acontecer, que é Martínez vai até ao final da participação portuguesa no Campeonato do Mundo. Nós esperamos que seja até ao último jogo. Eu já tive a oportunidade de dizer... Mas achas que se, por acaso, Portugal falhar o apuramento para o Mundial, Roberto Martínez pode ter o lugar em risco ou não? Se falharmos o apuramento para o Mundial, é evidente que tem que sair no dia seguinte, não é? Quer dizer, isso era um escândalo se nós falhássemos o apuramento. Registro que já falhámos 2 match points. Mas, caramba, Portugal... Como tu disseste, há uma conjugação de resultados que nem passa exclusivamente pela vitória frente à Arménia. E, apesar de tudo, vamos jogar com o último classificado do grupo no Estádio Dragão. E creio que a vitória é imperativa, mesmo que Portugal vá jogar sem o seu capitão e principal goleador, por força da expulsão de hoje. Mas acompanho o Carlos neste aspecto. Quer dizer, Portugal ganhou a Liga das Nações e de lá para cá, aquilo que se tem visto, até começámos relativamente bem, eu diria mesmo bem, esta fase de qualificação. E é fácil. Olhemos para o alinhamento deste grupo. Ganhámos por 5-0 na Arménia, ganhámos por 3-2 na Hungria, num jogo muito difícil. O resultado poderia não ter sido esse, mas ganhámos. E a partir daí as coisas começaram-se a complicar de sobremaneira. É verdade aquilo que o Carlos diz, são 3 jogos com exibições muito preocupantes. Portugal, de um momento para o outro, começou a deslizar e a derrapar com exibições fracas. O jogo de hoje é um jogo muito fraco
da seleção portuguesa, mas não me esqueço do jogo com a Hungria e do outro jogo, como o Carlos disse, com a Irlanda, que ganhámos. Os 2 jogos foram disputados em Alvalade. O primeiro ganhámos com um gol de Rubén Neves já em cima, para lá dos 90 minutos. E acabámos por perder o apuramento direto com a Hungria, também já para lá dos 90 minutos, com um gol do Szoboszlai, do Liverpool, mas com um jogo muito pouco conseguido também da seleção portuguesa, principalmente do ponto de vista defensivo. E esse é outro aspecto no qual eu também acompanhei o Carlos. De repente, a seleção, que tinha uma boa organização defensiva, começou a sofrer golos com muita facilidade. Hoje levámos 2 golos da Irlanda e ainda levámos uma bola no poste, na primeira parte. E, de facto, acho que a abordagem não foi boa, mas pior foi para a segunda parte, porque, na realidade, a perder por 2-0 ao intervalo, aquilo que o Sr. Martínez fez foi tirar um lateral direito e um central e meter um central e um lateral direito. O que é, de facto, pouco entendível face à necessidade que Portugal tinha de virar o jogo e de marcar. Acho que fazia mais sentido meter mais um avançado na área, por exemplo. Na altura estávamos em igualdade numérica, 11 contra 11, e a questão dos extremos, Trincão e Leão, que entraram mais tarde, e creio que quando Portugal já estava a jogar com 10. Portanto, eu diria que é realmente surpreendente aquilo que estamos a ver com a seleção portuguesa. Não acho que seja um drama, e aí acompanho o Nuno, acho que as coisas se vão compor, mas é preciso realmente analisar com frieza aquilo que se está a passar, porque são 3 jogos muito pouco conseguidos, já falhámos 2 match points, temos o derradeiro no estádio do Dragão no próximo domingo às 2 da tarde, frente à Arménia, e obviamente não estou à espera de outra coisa que não seja uma vitória, e já agora convincente, da seleção nacional. Mas Portugal hoje era com a Irlanda e, Carlos, mesmo que as coisas se venham a compor como acho que pode acontecer aqui o Zé, para si, independentemente daquilo que aconteça daqui para a frente, Roberto Martínez não é de todo o homem certo para continuar à frente da seleção? Eu tenho alguma dificuldade em medir as pessoas pelos resultados que eles obtiveram. Com toda a franqueza, isso é um critério, parece que agora está muito em voga, não é? Que é como as pessoas... Carlos, deixa-me só interromper, já vai ter a oportunidade de concluir. Vamos agora ouvir Roberto Martínez a responder à pergunta da CMTV. Para a CMTV e para o Now. Roberto Martínez treina uma das melhores gerações de sempre, se não a melhor, de jogadores portugueses. Depois desta exibição e desta derrota, que adiou o apuramento para o Mundial, sente que tem condições de continuar à frente da Seleção Nacional, até porque uma coisa é convencer os jogadores, outra coisa é convencer os adeptos, os portugueses. Depois queria lhe perguntar também porquê que na ausência de Nuno Mendes optou por não convocar um lateral esquerdo de raiz, neste caso estou a falar de Rafael Guerreiro, que tem estado em grande destaque na Alemanha, no Bayern de Munique. Eu acho que o primeiro é, como falei, por a derrota no contexto. Acontece, já vi Portugal apurar em grandes torneios, em playoffs. Aqui agora temos o último jogo em casa e nós precisamos de ganhar para apurar. Então nós estamos a fazer o nosso trabalho, a focar, a continuar a crescer, e o que acontece no futebol de seleções, todos os jogos são importantes, todos os jogos têm uma autocrítica alta para continuar a melhorar. Já falei no dia da convocatória que nós precisamos de procurar soluções para preparar jogos em 3 dias. É importante utilizar os jogos que nós temos, quando temos jogadores polivalentes. Mas isso não fez parte da nossa derrota. A derrota foi um desempenho que não está ao nível daquilo que nós fazemos normalmente. E a Irlanda também joga, tudo que eles fizeram correu bem, e é isso que acontece no futebol. Ficamos focados para o próximo jogo. Continuando a dar prioridade aos jornalistas que não têm... Inês, a responder à questão da CMTV, no fundo a ser questionado pelo jornalista Gustavo Lourenço se sente que tem condições para continuar no cargo, e Carlos, Roberto Martínez diz ali uma coisa curiosa, no fundo, que acontece perder. Também acontece noutras ocasiões. Lá ver. Hoje faltou sobretudo o São Nuno Mendes. A seleção andava encavalitada às costas de Nuno Mendes há uma data de jogos. E vamos ser claros, o grande motor das nossas vitórias sobre a Alemanha e sobre a França foi Nuno Mendes, que aliás foi justamente considerado o melhor jogador.
Ora bem, faltando Nuno Mendes, faltando Bruno Fernandes, o estilo de jogo e a composição da equipa foi extremamente enigmática e, portanto, eu para responder ao Nuno, o Nuno acha que como o homem ganhou a Liga das Nações tem crédito. No fundo é. E eu tenho uma visão diferente, que é, eu quero muito que Portugal ganhe o Mundial, acho que Portugal tem condições, a equipa, para ganhar o Mundial. Interrogo-me se o timoneiro, neste momento, tem o rumo certo para chegar lá. Ele ganhou no passado, ganhou. Olha, o professor Cavaco Silva também fez 2 mandatos fantásticos, como se lembra, para Portugal e depois perdeu nas eleições. Portanto, viver à custa daquilo que se conseguiu nunca é bom conselheiro. E, portanto, eu neste momento acho que a seleção tem um déficit de esclarecimento, tem um déficit de dinamismo, tem um déficit de organização, que sofre golos verdadeiramente surrealistas e, portanto, alguém tem que olhar para isto e não pode ser uma resposta com toda a franqueza, diz, olha, são coisas que acontecem, que satisfaz os portugueses, muito não é? Bem, temos muito ainda para falar, até porque há uma notícia que dá conta de que Mário Branco foi punido com 20 dias de suspensão na sequência daquilo que acontecia, punido com 20 dias de suspensão na sequência das críticas à arbitragem. Em causa estão os insultos e também as ameaças ao árbitro Gustavo Correia e ao vídeo-árbitro João Bento após o empate do Benfica com o Casa Pia. Mário Branco terá dito a Gustavo Correia que ia rebentá-lo todo. Além dos 20 dias de suspensão do diretor-geral para o futebol do Benfica, o Clube da Luz terá de pagar 510 euros de multa. Este valor diz respeito à presença de Mário Branco no terreno do jogo e por ter perseguido o árbitro até ao balneário. No mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina, o Benfica foi condenado ainda a pagar mais de 5.000 euros em função do mau comportamento do público. Relativamente a esta punição, António, 20 dias de suspensão para Mário Branco, parece-lhe justa esta punição depois daquilo que aconteceu? A mim parece-me pouco, sinceramente. Sinceramente parece pouco. Mas pronto, nós já estamos habituados a estes castigozinhos aqui no futebol português. Não tenho maneira de medir estas coisas. Acho que ainda há uma palavra do Tribunal Arbitral, não é? Vamos ver se o Benfica recorre, se não. Isto depois no fim fica tudo em branco. E o branco fica sem castigo. Vamos lá ver, eu tive a oportunidade de dizer aqui na altura que não me revejo neste tipo de atuação. Embora compreenda que eu possa estar de cabeça perdida na altura, acho que uma das coisas que um dirigente tem que ter a frieza que muitas vezes perdoa e aceita nos jogadores, ele não a pode ter. E, portanto, não concordo com isto. Relativamente à graduação da pena, acho que isto é como a outra, não é? Mas isto a gente tem dezenas delas, só dá vontade de rir, 300 euros, 100 e tal euros, enfim, acho que a EML atua com mais violência do que isto no aspecto monetário. As coisas são o que são, portanto, não concordando com a atitude, não lhe posso dizer se é justo esta pena, se não é justa, primeiro porque o Tribunal Arbitral ainda não decidiu. E espero que o Benfica recorra, e todos os recursos que lá têm ido, tem sido aquilo que a gente tem tido conhecimento. O Sporting nisso, então, é um especialista no Tribunal Arbitral. E aqui, quanto o Benfica teve 7 jogos de interdição do Estado da Luz. Quem é? Ganhou no Tribunal Arbitral? Ganhou. Não, também tem direito. É só para lhe dizer isso. É só para você não dizer certas coisas que até lhe fica mal. Ultimamente as coisas têm caído por outro lado. Mas resumindo, agora relativamente à gradatividade da pena, acho que é muito relativo, porque as penas são o que são. As penas são as que são. Eu tenho visto coisas gravíssimas. Eu tenho aqui, por acaso, até uma fotografia do diretor de futebol, o ex-diretor de futebol, do Futebol Clube do Porto,
e o ex-treinador do Futebol Clube do Porto, pá, que isto parece coisas da selva. Enfrentam um árbitro, pá, e que eu saiba, aquilo foi uma coisa de testões. Uma coisa de testões, nem aconteceu nada a ninguém, nem foi ninguém castigado, nem nada, embora tenham sido castigados noutras ocasiões. Portanto, isto é o que é. Eu, relativamente ao mau comportamento do público, sinceramente, só se foi cá fora do estádio, porque eu no estádio não vi mau comportamento, já tenho visto noutras situações, atitudes mais graves, os fogaços que se usam muito, não é só no Benfica, aquelas lavaredas e aquele fogo que se utilizam muito nos estádios. Desta vez houve lá realmente uma jornada de foguetes. Portanto, foi uma daquelas coisas luminosas, mas que se mantêm na mão. Nem foram para o campo, nem nada disso. Portanto, não vi realmente o público mal comportado. O público veio, foi com uma grande azia, como ouvi, não é? Isso viemos com a azia que se deve calcular, quer dizer, a gente perde 6 pontos. Estamos a 6 pontos do primeiro. Mas olha, eu não sou assim, não ficava com tanta azia, porque o Benfica descobriu um grande ponta de lança. Aquele rapaz Tomás marcou um golão, epá, e tem futura ponta de lança. São coisas que acontecem. Vamos lá ver se ele não marca algum gol. Eu estou-me aqui... Eu tenho, às vezes tenho uma coisa nisto. Veja lá se ele marca algum golo assim num canto contra o Sporting. Especialmente um canto que não seja canto. Sim, aliás, com o árbitro, quando marcou o canto, sabia que era gol. Eu tenho estado aqui a conter, porque com a conversa do António, que faz muito bem, enfim... Mas eu devo dizer que enfim, eu no artigo que escrevi hoje no Record, que se chama, que o título é mesmo Rebento-te, antecipei que a pena ia ser branda. Mas para que as pessoas percebam lá em casa, não obstante o regulamento de disciplina considerar que os insultos a árbitros são uma infração disciplinar leve, que é uma coisa espantosa, o artigo 137A prevê uma pena que pode ir até 6 meses de suspensão. É a medida mais alta da pena. E aquilo que me choca, em termos... Portanto, significa que, considerando todas as circunstâncias da atitude do dito diretor do Benfica, o Conselho de Disciplina podia graduar a pena até aquele limite máximo. E eu pergunto-me mesmo, que sinal é que o Conselho de Disciplina quer dar quando aplica a uma atitude desta gravidade, porque foi tomada não uma, mas várias vezes, acompanhada de uma linguagem carregada de vitupérios, por parte de um diretor-geral do futebol do Benfica. E eu pergunto que sinal é que o Conselho de Disciplina quer dar aos agentes do futebol quando lhe aplica uma suspensão de 20 dias. Ou seja, em qualquer país civilizado, esta atitude seria gravemente punida pela gravidade dos atos, pela responsabilidade que recai sobre quem os praticou e pelo insulto público. Há toda uma série de agravantes que, a meu ver, justificariam plenamente uma pena mais pesada. A conclusão que tiramos é que mandar o árbitro para aquela parte, insultá-lo, ameaçá-lo, e não é uma ameaça, é uma ameaça muito desdobrada, porque é uma ameaça física imediata, mas também é uma ameaça de que lhe ia ensarelhar a vida para o futuro. O rebento é uma coisa muito complexa. Pode-se dizer o que se quiser aos árbitros, se for do Benfica, claro, porque se for o Presidente Varandas leva 51 dias de suspensão e não insultou ninguém, e que o resultado são 20 dias. Eu devo dizer que sinceramente acho que a justiça de futebol
é um instrumento importante, mas acho que o Conselho de Disciplina hoje prestou um mau serviço ao futebol. Concordas, Zé, que é esta a mensagem que acaba por passar para fora de que há aqui uma impunidade, digamos assim? Brandura. Concordo e até faço a súmula, um coquetel daquilo que o António e o Carlos disseram, porque, na verdade, a moldura penal também não é, enfim, grande coisa, principalmente quando não há antecedência, que é o caso de Mário Branco. E é verdade aquilo que o António também disse, quer dizer, temos outros exemplos de situações análogas e até mais gravosas e reincidentes e que também não davam muito mais do que isto. Portanto, o problema está, de facto, na moldura penal disciplinar que existe no futebol Não é português. verdade. Está na moldura penal, sim, mas está na aplicação. Ou seja, o Conselho de Disciplina... Mas aqui claramente foi tido em conta não haver antecedência. O que... mas eu não estou a dizer que concordo. Você mata uma pessoa a sangue frio, não é? Com premeditação. O facto de não ter antecedentes... Mas essa comparação é um bocado absurda. Em termos de insultos ao árbitro, vamos lá ver. Em termos de insultos ao árbitro, deixe-me só pôr... Em termos de insultos ao árbitro, eu vejo mal, eu não tenho grande imaginação para insultos, mas eu vejo mal que coisa pior do que esta pode haver, não é? Então deixe-me dizer isto. Quando o António há pouco estava a falar de outros casos, eu tive o cuidado até de, enquanto ele falou, de ir ver. E, de facto, os relatórios dos árbitros têm destas coisas e até piores. E havia até uma reincidência. E, de facto, as coisas nunca foram muito para além de determinado parâmetro de punição. Errado. E hoje volta a ser errado. Repara bem, Sara, ainda ontem a PAF disse que ia propor um agravamento drástico das penas que pode ir até, enfim, na proposta, evidentemente, à perda de pontos, imagina tu, multas muitíssimo mais pesadas, interdição de estádios, mas isto é completamente inexecuível, porque isto vai ser votado em Assembleia da Liga, pelos clubes profissionais de futebol da Primeira e da Segunda Liga. Portanto, obviamente, esta proposta nunca passará e nunca vamos passar disto. E por isso o Carlos tem razão naquilo que está a dizer. Isso é indiscutível. Mas, Nuno, tu também achas que ficava tudo resolvido com punições mais severas no futebol português? Sara, para já registro que o Benfica tem-se comportado muito melhor, porque eu lembro-me no Estádio da Luz que antes apertavam-se pescoços aos árbitros, aos assistentes, e agora são apenas os impropérios que alguém diz da equipa técnica. Estas equipas técnicas, normalmente há sempre um elemento ou outro que é ponta de lança nestas pressões aos árbitros, não é? Nunca é o treinador principal, nunca será José Mourinho. Por isso, desta vez foi o Sr. Branco, para amanhã vai ser o Sr. Tinto, quer dizer, não interessa, é à vez. Por isso, quem for castigado fica na jarra, quem não for segue o caminho para continuar a pressionar os árbitros. E isto não tem, quer dizer, e sabemos que há um tribunal que condena e há um tribunal que absolve. Eu há bocado estava tristíssimo a ouvir o Carlos Barbosa da Cruz a dizer que o Dr. Varandas tinha sido suspenso por 50 e tal dias, mas não cumpriu essa suspensão, que eu saiba, pois não, ou cumpriu. Mas o que é que eu acho disto tudo? Isto de facto nós chegamos a um limite total do que é possível fazer. Eu concordo que a APAF tente aprovar leis dessas mais punitivas, mas que ao mesmo tempo também coloque leis que, quando o árbitro erra com gravidades como aquelas que nós assistimos no Porto Benfica, que esse árbitro não apite mais até ao final da época, porque estes árbitros são profissionais. Claro que têm direito ao seu erro, mas o erro tem uma punição. E a punição não é ficarem 15 dias a rirem-se de lado e passado 15 dias voltam outra vez primeiro para o VAR, depois para dentro do campo, depois para a segunda liga, depois para a primeira liga, e lá estão eles outra vez, os mesmos de sempre, os mesmos que erram, vezes sem conta. Por isso, quer dizer, eu não compreendo isto. Se querem penas aplicadas aos dirigentes, e acho muito bem que as tenham, mais gravosas, e que não haja dois tribunais, um que entenda sempre no fim que a liberdade de expressão está acima de tudo, ou que a liberdade de pressão, neste caso, também está acima de tudo, e este senhor nunca será castigado com dias nenhuns, e pode fazer o mesmo passado 3 meses. Quer dizer, mas também que apliquem, de facto, sanções exemplares
exemplares a árbitros que tenham uma recorrência nos seus erros. Porque isto é estar a gozar com as pessoas, quer dizer, é estar a pôr em causa a carreira dos jogadores, é estar a pôr em causa a carreira dos treinadores. E imagine-se que o Sporting, agora nas próximas 3 jornadas, tem 3 jogos que o prejudicam, coisa que até agora foi exatamente ao contrário. Nos últimos 2 meses, o Sporting tem sido bafejado pela sorte dos senhores do apito. Mas imaginem que agora tem 3 jogos que lhe correm mal e que perdem pontos. O desgraçado do Rui Borges vai sair de treinador de Sporting com 3 erros do árbitro, coitado. E é um treinador promissor e de repente acaba uma carreira fantástica de um treinador promissor por causa de 3 erros do árbitro, 3 árbitros que podem ter maus apitos nos seus jogos. Quer dizer, isto de facto não se consegue compreender, mas aqui reside, eu acho muito bem que estas questões sejam debatidas. Mas nós estamos a discutir estas questões e estas reações por causa de erros dos árbitros. Por causa de erros dos árbitros. Não é por mais nada. Os erros dos árbitros justificam que um dirigente de um clube se dirija da forma como Mário Branco ele está habituado a este registro. De todo que não justifica. De todo que não justifica. Mas eu lembro-me que aquele vídeo didático ao Sr. Fábio Veríssimo que foi passado na cabine, comparado com estes insultos deste senhor, é uma coisa escabrosa, não é? Quer dizer, vejam bem o que aconteceu a semana passada ou há 2 semanas, quando houve um vídeo didático que passou na cabine do Sr. Fábio Veríssimo. E agora, este senhor que leva 20 dias, este profissionalão, este senhor que foi durante 15 dias falado na campanha do Benfica, que eu não sabia quem era o senhor de lado nenhum, mas agora percebo qual era a sua importância e a sua relevância, era para isto, era para fazer este tipo de atuações se o Benfica perdesse ou empatasse na Luz. Por isso, de facto, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, nada justifica isto aos árbitros, mas os árbitros têm que ser punidos pela sua incompetência. Carlos. Esta parte aqui eu concordo. Não é só os dirigentes e jogadores que têm que ser punidos. Os árbitros também têm que ser punidos, que eles continuam a errar isto, e erros gravíssimos, erros de amadores. E o que é certo é que ficam uma semana ou outra na tal jarra. Alguns até podem ir apitar para o estrangeiro. E o que é certo é que eles continuam a errar e nada lhes acontece. Portanto, esta medida também concordo. Os árbitros também têm que ser castigados. Diga. Eu penso que o Nuno está em casa com febre. Porque só queria dizer uma coisa. É que realmente ele está a delirar, não é? Realmente ouvir o Nuno falar com esta coisa dos erros da arbitragem, um tipo que ganha um campeonato com um gol fora de jogo, claramente, mas é que não fora de jogo centímetros. E ainda tem a desfaçatez disto tudo. Embora haja uma coisa, embora ele disse uma coisa que eu concordo, não é que justifique os maus tratos, os erros do árbitro, não justificam de maneira nenhuma. O dirigente do clube tem de se portar olvidando desses erros. Mas que isto tem que acabar. São os únicos agentes, desculpe lá, deixe-me acabar. São os únicos agentes do desporto, do fenómeno desportivo, que não são penalizados. Um espectador, se portar mal, pode ir para o tribunal e ser proibido de entrar no estádio. Os árbitros, o jogador é castigado, pode ficar jogos sem jogar e até perder um contrato. O treinador pode ser despedido e o árbitro não. O árbitro pode cometer os erros calamitosos, fica uma semana. Olha, no domingo não jogas, vais até ao Qatar, vais lá fazer uma arbitragem, ainda ganham mais. Não arbitras aqui, mas vais arbitrar mais. Estou completamente... Pelo amor de Deus, António, tem que ser castigados. E o castigo é dinheiro, é-lhes ao bolso. Estou completamente em desacordo com essa posição. E vou-lhe explicar porquê. Eu também admito. Eu admito este ano, olha, eu tenho aqui. São 6 situações. O futebol português tem que adquirir alguma dimensão ética, ou seja, tem que melhorar a dimensão em que está. Se quer ter uma liga competitiva, se quer ter uma liga minimamente interessante, se quer vender os direitos de... E, portanto, as arbitragens é uma coisa, as reações são outras. Ou seja, o diretor-geral do futebol, do Sport Lisboa e Benfica, tem que ser uma pessoa
com um nível de comportamento... Não ouviu bem o que eu disse. Tem que ter um nível de comportamento à altura da grandeza do clube e à altura da importância da sua função. Esta, se ele fosse diretor-geral do Sporting, era aquilo que eu esperava dele. A circunstância de um diretor-geral do Benfica, e não é do outro no clube, se arrogar do direito de insultar o árbitro, independentemente da qualidade da sua arbitragem, é uma menorização do futebol português. Ou seja, é uma atitude que eu considero inqualificável. Carlos, Inqualificável. Porque o futebol português tem que acabar. Desculpe lá, você falou o que quiser. O futebol português tem que acabar de uma vez por todas com estes folclores. Com estes folclores do engenheiro Luís Gonçalves, que era extremamente agressivo em relação aos árbitros, não é? E com estes folclores ir atrás do árbitro, enquanto ele vai para a cabine, a insultá-lo e a dizer que lhe parte e que o rebenta e que vai para aquilo e para lá. Porque enquanto este tipo de atitudes... Estamos todos de acordo. Este tipo de atitudes, repito, atitude tomada por o diretor-geral do futebol do Benfica, não foi um jogador no calor da competição, não foi comecei por dizer que não me revia na colete azul, comecei por dizer não que não foi revia, colete que azul, condenava, não tem uma coisa a ver com que eram outra. arregimentados. Não tem uma coisa a ver com foi outra. alguém que dentro da estrutura do Benfica tem Os árbitros podem errar. posição cimeira. Eu já escrevi hoje que se isso acontecesse no Sporting, aquilo que eu esperava é que o Sporting despedisse essa pessoa. Claramente incapaz, não tem noção da importância da função que exerce. Agora, eu ia recorrer do castigo do Carlos. Estar a misturar isto com a qualidade da atuação dos árbitros é confundir alhos com bugalhos. E, portanto, eu penso que não há atenuantes para esta atitude, como não havia relativamente às atitudes do engenheiro Luís Gonçalves. É evidente que há aqui um pequeno pormenor só que eu gostaria de esclarecer, é que estas coisas agora têm muita importância, estes erros que têm muita importância, esta vitimização do Benfica tem muita importância, porque o Benfica não está a jogar nada. E de antes havia uma pequena diferença, e é isto que é preciso explicar ao António. De antes havia erros de arbitragem, só que o Benfica jogava mais e ganhava. Agora o Benfica acha que um penalti mal marcado, quando está a ganhar 2-0 e põe o resultado em 2-1, é um escândalo. E o problema é que de antes o Benfica, quando sofria um gol em casa e estava 2-1, o Benfica acelerava e resolvia o jogo. Dava 4 ou 5. E agora deixa-se empatar. Essa é que é a verdadeira questão. Você está a misturar as coisas e está de carrinho, que é quando fala no Famalicão, no Nacional, no Aroca, no Estoril, no Alverca, que é quando fala disto no Santa Clara. De antes havia erros. Quantas expulsões houve aqui? De antes havia erros. António, dantes havia erros. Você está a fazer uma dantes havia erros, mas o Benfica ganhava. E agora vamos não lá há. Deixar isto clarinho. E portanto entra na choradeira. Eu fui o primeiro a dizer, e já o disse aqui na terça-feira, e volto a repetir, que não me revejo neste tipo de atuação e que esta atuação é condenável. O que eu estou a dizer não serve de atenuante os erros dos árbitros. O que eu estou a dizer é que os árbitros são os únicos que não são punidos e têm que passar a ser. Independentemente destas atuações serem condenáveis, determinados erros têm que ser condenáveis também. Têm que ser condenáveis e têm que ser castigados. António, isso é uma história muito comprida. É isso que eu estou a dizer. Nunca lhe disse, que isto servia de desculpa, não servia de desculpa. O que eu estou a dizer é que independentemente da gente até estar a achar estes castigos ridículos, mas não são de agora. Estes castigos já vêm de há muito tempo nesta graduação. Independentemente disso, que não estava de acordo, que não me revia naquela situação, que não estava de acordo com isto, agora também não estou de acordo que jogue permanentemente com todas as aflições, contra expulsão de jogadores, que façam de um livre, que façam de um pontapé de baliza, transformem em canto e que não aconteça nada a ninguém. Adivinham mesmo que era gol do Sporting. Ele marcou o canto para o Sporting. Não, mas é que você está preocupado com o Benfica, eu estou preocupado com o Sporting. Não. Não quero que isto continue a acontecer. Eu já percebi tudo. Este discurso do Carlos Barbosa da Cruz é uma antecâmara do discurso que o Dr. Varandas vai fazer amanhã, que é, a teoria é esta: castigar quem pressiona os árbitros e deixar andar os árbitros
que têm dado pontos e de que maneira está ao completamente Sporting. enganado. Está completamente enganado. É pura e simplesmente denunciar que o Benfica, em primeiro lugar, e o Porto, a reboque como de costume, estão a incendiar a arbitragem portuguesa. Estão a desestabilizar o futebol por uma razão muito simples. Carlos, houve erros, quem está a incendiar a arbitragem portuguesa a razão são os erros principal dos árbitros de que todo este permanentemente beneficiam o alarmismo é que o Sporting. Benfica produz um jogo de fraca qualidade, não obstante ter mudado de treinador. Mas vamos falar agora do jogo das equipes. Vamos falar também, podemos falar disso, da qualidade do futebol que se está a praticar. Parece que o Sporting está a praticar um futebol maravilhoso. Vamos só deixar concluir rir, o Nuno, porque o Nuno não está aqui connosco e torna-se um bocadinho mais difícil. Nuno, podes concluir a tua ideia. Eu estou só a antever, porque de facto aquilo que o Dr. Varandas vai dizer vai ser neste sentido amanhã. Quase que aposto que vai ser assim. E por isso, não interessa que os árbitros errem, é preciso ter paciência e veja a quantidade de erros que aconteceram em prol do Sporting, beneficiando o Sporting nos últimos jogos. São tantos. Eu recebi mensagens, todos nós recebemos com os erros, semana após semanas, que coitadinhos dos árbitros erraram, mas por acaso beneficiaram mais o Sporting que qualquer outra equipa em Portugal. E por isso o discurso do Dr. Varandas vai neste sentido, quer dizer, vai tentar dizer que é pacificar a arbitragem, que os senhores árbitros têm que ter as suas condições, que o que não se pode ver é estas pressões aos árbitros, não se podem ver vídeos didáticos ao Sr. Fábio Veríssimo, não se pode ver o Sr. Branco a entrar em campo. É isto que vai acontecer, porque de facto quem está calado e quem está há muito tempo calado é quem é o principal homem do benefício do que tem acontecido nesta altura. Por isso nós, se quisermos fazer as Liga da Verdade em qualquer café que por aí proliferam, percebe-se que o Sporting este ano tem tido benefícios que não lembra aqueles 19 anos de seca que o Sporting passou. O Carlos já não se lembra desta parte, mas eu lembro-me. Quer dizer, na altura era o sistema, era os árbitros, não sei o quê. Agora, isso deixou de acontecer. Alguém ouve o Carlos Barbosa de Cruz falar nos árbitros? Este ano, zero. Desde o tempo do Luciano Batista que eu falo nos árbitros. Zerinho. Mas na altura era esta a pedra temos de toque. um alerta CM. Este é um alerta CM. A TV teve acesso a imagens do final do jogo entre a Irlanda e Portugal, que a Seleção Nacional perdeu por 2-0, e nestas imagens conseguimos perceber que há ali um momento de tensão. Num primeiro momento, entre Rubén Dias e adeptos que estavam a assistir ao jogo. Depois, numa fase posterior, chegam ali a Bernardo Silva e também João Félix. E Bernardo Silva fica bastante exaltado. Depois até dá ali um chega para lá em João Félix. Ali a perder um pouco a cabeça Bernardo Silva, porque, segundo aquilo que conseguimos apurar, estavam a ser insultados os jogadores da Seleção Nacional, os adeptos a dizerem que era uma vergonha aquilo que aconteceu neste jogo adiante da Irlanda. E depois Bernardo Silva, como é perceptível, até se dirige ali àquela zona onde estavam os adeptos e foi sozinho. Depois vamos também aqui tentar ouvir um pouco. Ok, só o que souber, isto é uma vergonha. E agora a CMTV já meteu o áudio em looping. Eu por acaso não tinha percebido disto na altura que acabou o jogo. Epá, perderam, deixem-se de fazer figuras tristes. Já chegou o Ronaldo, estar de cabeça perdida, mas pronto, foi no calor do jogo. É diferente agora. As pessoas têm que se abstrair. Façam como eu faço quando eu recebo todos os dias comentários a chamarem-me tudo e mais alguma coisa aqui no canal. O gajo também não pode reagir assim, ficar a querer bater em toda a gente. Mas isto demonstra que realmente a seleção portuguesa não passa por bons momentos. Aquele balneário, por estas imagens, deve estar completamente patas para o ar. Agora não sei se isto é jogadores contra jogadores, se é jogadores contra treinador. Não sei, mas isto estar aqui, o Rubén Dias e Bernardo Silva a quererem tirar satisfações dos adeptos, e depois o João Félix foi lá separar o Bernardo Silva e o Bernardo Silva começou a empurrar o João Félix. Isto é figuras tristes. Não se metam nisso, vocês ganham muito dinheirinho.
Isto é uma vergonha. E Bernardo Silva depois dá ali resposta. João Félix agarra no colega de equipa, mas depois João Félix acaba por ser ali empurrado por Bernardo Silva, que se dirige depois então a esta zona onde estão os adeptos portugueses. Vamos também tentar ouvir, ou tentar perceber se dá para ouvir aquilo que diz Bernardo Silva. Que a CMTV teve acesso mostram também estes momentos de alguma tensão após o apito final. Num primeiro momento, Rubén Dias, ali a fazer aquele sinal aos adeptos portugueses. Acaba depois Rubén Dias por se afastar daquela zona. João Félix vem a correr. No fundo, é aqui o jogador que tenta, de alguma forma, acalmar os ânimos. Bernardo Silva acaba por ouvir aquilo que estão a dizer os adeptos, é ali agarrado por João Félix, mas isso não o acalmou de todo, até parece que deixou Bernardo Silva um pouco mais irritado com a situação, pede ali a João Félix para o deixar e dirige-se sozinho ali com o braço no ar, a dar a resposta aos adeptos portugueses que, como conseguimos ouvir neste vídeo, vão dizendo por diversas vezes: isto é uma vergonha. Carlos, olhando para estas imagens, o que é que tem a dizer? Acha que Bernardo Silva perdeu ali um pouco a cabeça? Acho que, quer dizer, se eu fosse adepto e se tivesse feito a viagem até Dublin e fosse brindado por aquela exibição tão pobre da seleção, provavelmente também exteriorizaria o meu desagrado. É só para ficar claro, aquilo que conseguimos ouvir neste vídeo é isto é uma vergonha, mas também não sabemos se eventualmente algum desses adeptos terá dirigido insultos a Bernardo Silva ou a Rubén Dias, não é? E, portanto, são cenas lamentáveis, tristes, porque há uma realidade. A seleção deve ser respeitada. A seleção é um símbolo da pátria, é uma instituição importante que nos tem dado alegrias, que tem representado Portugal a níveis muito elevados e, portanto, ganhando ou perdendo, a seleção e os seus jogadores devem ser respeitados. É evidente que o mundo de futebol é um mundo de paixão. Eu compreendo a frustração dos adeptos que estavam à espera que a seleção carimbasse o seu apuramento. Pronto, enfim, às vezes estas coisas acontecem, não acho que isto seja uma coisa transcendente, acho que no próximo domingo já está toda a nação portuguesa, todo o mundo do futebol a apoiar a seleção para ir ao Mundial e, portanto, olha, são destas coisas que acontecem e que não deviam acontecer. Nuno, mas independentemente daquilo que estava a ser dito pelos adeptos, achas que Bernardo Silva e Rubén Dias fizeram bem em entrar neste diálogo e nesta troca de palavras com os adeptos? Sara, não fizeram por uma razão simples. São jogadores muito experientes, que já passaram por campos destes ou piores do que estes. Já ouviram piores do que ouviram hoje, de certeza absoluta. Jogaram mal, a razão não estava do lado deles. Sabem que os adeptos reagem assim. Isto não é um teatro, nem uma ópera, em que o cantor desafina e a plateia nem pode dizer nem ai nem u, desafinou. Mas aqui não é assim, quer dizer, quem vai aos estádios de futebol sabe perfeitamente que há momentos de exaltação dos adeptos e ninguém pode obrigá-los a pôr uma matraca na boca depois de levarem 2-0 na Irlanda. E por isso, convenhamos que estes senhores são jogadores experimentados, conhecem bem estes campos, perderam, ficaram sem nenhuma razão do seu lado para contestar o que é que seja, e que remédio têm de se não ouvir aquilo que ouvem em qualquer campo do mundo quando perdem, quando a sua equipa perde ou quando são insultados por adversários da equipa que os recebe. Quer dizer, infelizmente isto é assim há mais de 50 ou 100 anos, quer dizer, não há outra forma. Como é que se controlam estes adeptos? E depois estas reações, esta de Rubén Dias a fixar os olhos, a dizer que conhece a pessoa ou que vai conhecê-lo lá fora, e o Bernardo a mesma coisa. Isto é uma coisa absolutamente ridícula, quer dizer, isto parece aquele
aquele episódio do Lajo ano passado com o Coquechou e todas estas cenas são absolutamente lamentáveis. Os jogadores são pagos a peso de ouro, sabem que têm aplausos quando os merecem, sabem que têm subios quando não conseguem os resultados que devem conseguir, e a vida é mesmo assim, não há nada a fazer. Olha, o Porto ano passado, quantas vezes os adeptos não insultaram os seus jogadores com resultados menos conseguidos? Que remédio? É a vida. O que é que se há de fazer? Zé, mas muito rapidamente, Rubén Dias depois acaba por se afastar um pouco daquela zona. Achas que depois aquela reação de Bernardo Silva é excessiva? Para mim demonstra que o momento da seleção não é bom também do ponto de vista emocional. Porque, obviamente, deveria haver autocontrole por parte dos jogadores e não responderem aos impropérios, aos insultos ou às críticas. E até pela reação que Bernardo Silva tem ali com o João Félix, que no fundo estava a tentar acalmá-lo e levou ali um chega para lá. Isto significa que os jogadores interiorizam que o momento não é bom, que já deveriam ter fechado a qualificação para o Campeonato do Mundo há muito tempo, e que de facto há aqui uma sucessão de 3 jogos, já falámos nisso, que acaba por não dar muita saúde anímica também, mas evidentemente quando estamos a falar de jogadores como Rubén Dias ou Bernardo Silva, que são expoentes e estrelas, jogadores com muito estatuto na seleção portuguesa, já estão testados ao mais alto nível, evidentemente que deviam ter, no caso de Bernardo Silva particularmente, mais autocontrole. António, muito rapidamente, também acha que isto é revelador de que em termos emocionais os jogadores da seleção não estão assim tão bem? Que sim, principalmente em termos emocionais. A gente não vê a parte final, portanto vê este tipo de reação. Mas aqui dá a ideia que tudo acaba numa conversa. Tudo acaba numa conversa. E pode ter havido também, independente, mas até nisso, são jogadores experientes e com experiência suficiente para resistirem a isso. Não me admira nada que tenha havido uma outra ofensa pessoal. Porque também a gente tem que ter em atenção para que os nossos imigrantes, quando recebem a visita da seleção portuguesa ou de um clube, seja qual clube for, vivem intensamente o jogo. E depois há estas coisas que não deveriam acontecer, mas que acontecem. Momentos de muita tensão após a derrota de Portugal diante da Irlanda, com Bernardo Silva e Rubén Dias no centro desta discussão com adeptos portugueses. Vamos naturalmente analisar estas imagens ao pormenor aqui na CMTV, nesta Liga Azul, a seguir ao intervalo. Não saia desse lado. E assim chegamos ao fim. Depois a outra parte eu já não posso meter, mas já tivemos aqui um bom trecho do que é que se passou na quinta-feira à noite. Embora a preocupação fosse o temporal e a água e pronto, e tudo alagado. Mas bom, eu fiquei um bocado triste com esta derrota de Portugal. Vamos ver se conseguimos passar frente à Arménia, senão isso seria um escândalo. Pessoal, até o próximo vídeo, e agora sim vou pôr a vinheta. Não se esqueçam de dar like e de subscrever para quem não está subscrito. Se quiserem deixar um comentário positivo, até mesmo uma crítica construtiva, estejam à vontade. Até à próxima, pessoal.